Bom dia. Hoje eu vou falar sobre autismo, que é uma situação bastante séria, bastante grave, bastante assustadora, principalmente para as famílias quando recebem o diagnóstico. Geralmente, uma família que tem alguém com esse diagnóstico, com esse sintoma, a vida muda totalmente porque fica condicionada a muitos medos, muitas inseguranças, muitas situações que a pessoa não consegue entender e não consegue encontrar um apoio também necessário. Bom dia, Fran. Então, é algo assim realmente assustador. Eu conheci bastante pessoas que eu trabalhei em escola, sei quanto que isso é preocupante e geralmente é lá na infância que já é diagnosticado, né? E as pessoas não encontram uma segurança, assim, algo a dizer assim, que caminho seguir. Cada criança é única, cada pessoa é única. Cada família tem seu jeito próprio de ser, com seus problemas, com suas dificuldades, e por isso que também dá mais insegurança ainda, né? Então, pesquisando sobre as formas de explicar o autismo, que a medicina convencional, a psiquiatria, todas as outras áreas abordam esse tema, eu encontrei muitas formas diferentes de explicar o que é o autismo, o que ele representa e como que ele age, mas assim, nenhuma que disse assim, ele tem cura, né? E pela medicina germânica, pelos sintomas, a medicina germânica estuda a nossa biologia, como o nosso corpo funciona, então isso explica de uma forma totalmente diferente, a gente já chama nova medicina germânica. O que quer dizer isso? É um novo jeito de ver a nossa biologia, nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, a nossa biologia. Não é nosso emocional, não é nosso comportamento somente, é todo biológico. Bom dia, Catarina, que bom te ver aqui, colega. Então, tanto autismo, TDAH, bipolaridade, todas essas situações que são ainda ditas como incuráveis, como normalmente são tratados os sintomas e as consequências, pela germânica elas têm uma visão um pouco diferente, porque olha por que o nosso corpo faz isso, por que eu desenvolvo essa situação, esse sintoma em mim, porque justamente eu tenho esse sintoma, ou porque meu filho tem. Então é assim muito particular. Não é porque eu sou de uma família, por exemplo, de 12, 13 irmãos ou filha única que vai fazer diferença. Porque tem famílias numerosas que depois, de repente, o 10º filho tem autismo, é diagnosticado com autismo. E os outros parecem que todos estão bem, né? E tem muitas formas diferentes de explicar isso, né? Mas pela medicina germânica, a gente olha um pouco diferente do que o sistêmico. O sistêmico olha o transgeracional, nós também aceitamos, com certeza ele faz parte, porque nossas células vêm dos nossos ancestrais, né? Mas por que eu desenvolvo e por que meus irmãos mais velhos não desenvolveram? Essa que é a questão que a gente... Por que minha mãe não teve autismo e eu tenho? Por que aquela outra pessoa não teve, né? Então essa que é a diferença da germânica. Porque as minhas células inventaram de desenvolver essa situação, né? Então tem algumas explicações que para mim ainda, na minha compreensão ainda é bastante básico. Mas tem pesquisadores, assim, por exemplo, o próprio Dr. Hammer, ele conseguiu comprovar, e muitos outros médicos que estão pesquisando nessa área da biologia, conseguem comprovar realmente que é fato. Eu ainda só consigo explicar um pouco porque eu sou muito básica, não sou especializada em medicina, em conhecimento de cérebro, porque tem muito a ver com o nosso funcionamento cerebral. Então, algumas teorias falam que são problemas psiquiátricos incuráveis, outros que explicam o autismo na própria definição está contraditório, né? Algumas teorias falam que é uma predisposição genética. Então, se fosse genética, porque minha mãe não tem e porque meus irmãos não têm, então isso também já não faz muito sentido, né? Se fosse predisposição, é predisposição, mas por que eu sou predisposta e meus irmãos não, né? Então, a genética, ela tem sua razão também, porque algumas pessoas desenvolvem, né? Outras ainda falam que pode ser causada por uma infecção durante a gravidez, por excesso de poluição. Essa do excesso de poluição
atual. Faz algum sentido a pessoa que interpreta isso, sim, as teorias que falam isso, porque o autismo, assim como as outras sintomas, o TDAH, as outras síndromes, elas são muito atuais. Lá na antiguidade, alguns anos atrás, não é tão antigo não, 30 anos atrás, quando eu comecei a lecionar no magistério, tinha poucos casos de autismo na escola. Por exemplo, uma escola que eu trabalhei, olhando agora, pesquisando mais, assim, comecei a prestar atenção mais, na escola que eu trabalhei tinha mais de 500 alunos. Eu lembro que tinha um aluno com essa síndrome do autismo, né? E era visto como um ser extraterrestre. A gente ficava com medo de chegar perto dele, né? Porque a gente acreditava que ele podia avançar, porque era uma criança muito agressiva, né? E agora, depois, né, nos últimos anos de escola, mesmo no CMEI, na creche que eu trabalhei, os últimos anos, com 100 alunos que tinha ali, acho que tinha mais de 10 crianças autistas, diagnosticadas autistas, né? E não tinha crianças agressivas, quase. A maioria eram crianças hiperativas. A hiperatividade, que tanta criança toma medicação, ao fundo é parecido com o autismo. Porque não é olhado para a causa, então desenvolve esse sintoma, vai mudando conforme, por exemplo, no CMEI, quando a criança tem 1 ano, 1 aninho e meio, 2 anos, que é porque a idade que eu trabalhava, a criança é apresentada como autista. Ela não fala, ela não se movimenta, ela fica quietinha no canto dela, ou de repente ela sai num agito e grita assim, né? Isso era muito frequente, né? Depois, quando vai para a escola, é diagnosticada com TDAH, com hiperatividade, TDAH e todos esses T lá, todos os transtornos que são consequência desse autismo que não foi visto lá no CMEI, que não foi tratado a causa dele, né? Foi simplesmente dado medicação para a criança ficar calma, né? Eu mesmo tive um aluno 20 anos atrás, no CMEI, com 1 aninho, eu percebi que ele não era totalmente... Eu não tinha conhecimento da germânica, mas eu tinha conhecimento de crianças. Tentei conversar com a mãe, a direção, a gente tentou entrar em contato, a mãe não aceitou. A mãe simplesmente fingiu que o problema não existia, ela deu a culpa para a escola, porque era na escola que as outras crianças eram difíceis. E a criança ficou sem os cuidados necessários na época, e hoje ele é totalmente dopado, ele não conseguiu desenvolver. Ele desenvolveu muitas outras síndromes por causa disso, né? Porque a primeira causa não foi tratada, e quando a mãe ou alguém da família assim olha para isso com naturalidade, aqui sempre entra o aceitar a situação é como é. Não adianta eu querer comparar meu filho com outros filhos, comparar situações e dizer assim que isso não existe, isso são coisas médicas, são situações que os outros provocam. Quanto mais, com mais olhar de observadora, de tranquilidade, olhar para a situação, mais fácil vai ser encontrar a solução. E normalmente a primeira atitude da mãe e do pai é a negação, é negar, não. Isso é por causa de alguma situação que está acontecendo agora lá em casa. Normalmente é assim, nós estamos passando uma crise em casa e por isso ele está começando com esses sintomas, mas vai passar. Aí o problema não é o problema, não é aquele primeiro sintoma da criança que é o problema, mas é essa situação dos pais não darem importância e deixarem passar que nem a gente fala, o avestruz que enterra a cabeça na areia e não olha para a situação real, né? E se olhar pelo que está causando esse distúrbio na criança, fazer ela ter esses acessos de que parece quase uma loucura, assim, de repente começa a gritar toda feliz, dá risada sozinha. Uma criança com autismo faz esse sintoma, né? Ela está tranquila, está brincando ali, de repente ela começa a dar os gritos de felicidade, assim, fica super eufórica, sai beijando todo mundo, né? E tem outras crianças que começam a chorar e se fecham no mundo delas e começam a agredir os outros. São 2 sintomas diferentes, que os 2 são sintomas que a criança está em situação de autismo, né? Nós, voltando ao... Como que a medicina germânica, as leis biológicas explicam, né? O autismo é semelhante a um estado de catatonia, né? Onde a criança vive numa situação, um estado como se ela estivesse trancada dentro de si mesma.
em sua própria bolha particular. É isso que a pessoa faz, né? Ela entra dentro do seu mundo. E por isso que ela tem essas duas reações diferentes. Tem dois tipos, né? Tanto o mesmo caso da bipolaridade que eu já falei. De repente ela fica muito eufórica e de repente ela fica muito revoltada, né? E isso se explica o que causa, né? Por esses sintomas que o Dr. Hammer, pesquisando o cérebro das crianças com esses sintomas, ele conseguiu definir. É visto como um distúrbio que atinge o emocional, que envolve múltiplos choques biológicos nas metades opostas do cérebro, né? Porque nós temos o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Para entender de onde que vem essa bipolaridade, duas formas de ser. Por exemplo, o lado esquerdo funciona de um jeito, o lado direito funciona de outro jeito, o nosso cérebro. E pela germânica também, pelas leis biológicas, a gente explica que toda doença começa no cérebro. Por exemplo, uma doença do estômago, ela forma tipo um tumor no cérebro e começa a desenvolver algo no estômago ao mesmo tempo, né? Então esse é o choque biológico que eu falo, né? Então a pessoa precisa ter essa compreensão para entender por que forma uma constelação. A gente fala, por exemplo, a criança que tem alguma síndrome, ela está constelada. Ela tem um choque biológico do lado esquerdo e um choque biológico do lado direito ao mesmo tempo, né? O cérebro tem duas situações não resolvidas. Muitas vezes é uma situação, um conflito que ela está resolvendo. Aí quando ela entra em fase de solução daquela primeira situação, por quem não escutou nenhuma vez uma live sobre a germânica, fica um pouco difícil entender, né? Mas a gente tem o conflito ativo, por exemplo, uma doença, ela está em atividade, ela está se formando, enquanto a medicina convencional fala que é uma doença maligna, né? E quando entra na fase de cura, a convencional fala que é benigna. E nós chamamos de ativo e fase de cura. O maligno para nós, está em atividade, ainda não está resolvido o problema que causou esse conflito, essa situação de estresse no cérebro, né? Então, o Dr. Hammer conseguiu comprovar que uma constelação de autismo, ela envolve dois tipos de conflito. Um conflito no cérebro laríngeo, que é ativo, que vem de algum susto, de algum medo muito grande, e um outro conflito no estômago, que tem também cerebral, mas que tem a ver com raiva territorial. Então essa criança pode estar, por exemplo, pode ser, às vezes dentro do útero ainda, mas pode ser no momento do nascimento que a criança vive essas situações, né? Porque um bebê recém-nascido, por exemplo, se é tirado a própria cesárea, pode causar autismo, né? Por exemplo, uma criança que não quer nascer, porque a criança que não nasce por si mesma, que é obrigada a ser tirada com cesárea, ela, com certeza, ela tem alguma situação porque ela não quer nascer, ela tem já um conflito gerador ali, né? E o que acontece? Daí é feita cesárea, é feita anestesia e é tirada a força daquela segurança que ela está vivendo. Isso pode ser a causa dela depois desenvolver um autismo. Só que, por exemplo, no momento do nascimento ou antes, não é diagnosticado. Os médicos, a medicina não consegue ver se ela já era autista antes ou depois. Mas pela germânica a gente sabe, procurando a causa do autismo, encontra que momento que realmente ela viveu essa raiva de território. Então, se a criança é tirada à força ou vive situações de insegurança, por exemplo, durante a gravidez a mãe tem muitas situações de risco, que a criança passa muitos sustos, muitos medos de não sobreviver. Por exemplo, uma mãe que não soube que ela estava grávida. Até o 5º, 6º mês, até o 3º mês, é muito comum a mulher não saber que está grávida. Essa criança ali dentro, ela está percebendo isso de uma forma totalmente diferente. Ela está vivendo numa situação de muito medo, porque normalmente essa mãe, quando ela descobre, ela já tem esse grande susto, né? E como que essa criança está, aquele bebê indefeso está ali dentro, como que ele percebe essa situação? Até a mãe descobrir que está realmente, que ela está grávida, que ela está gerando um ser. Então esse medo de ser descoberto ali pode ser a causa de uma síndrome depois do nascimento, né?
E isso não tem como detectar nesse momento porque ainda não está desenvolvido. Vai começar o sintoma mais tarde, né? Então é uma situação bastante, por exemplo, uma live é só para dizer que existe solução, que existe tratamento, mas existe procurar a verdadeira causa, né? E simplesmente silenciar os sintomas, que é o que a maioria das pessoas fazem, tomam medicação para não, por exemplo, a criança que é bipolar com 2, 3 aninhos já é medicada. Ela já é dado medicação para ela ficar mais calma, para ela não agredir ninguém. O que vai acontecer com esse cérebro? Ele não vai se desenvolver e não vai conseguir se curar também, né? E se é tratado, por exemplo, uma criança recém-nascida, o tratamento envolve a mãe e o pai. Precisa procurar as situações que provocaram, né? Precisa trabalhar através dos pais ou dos cuidadores, né, dos responsáveis, o que pode estar gerando isso na criança. E não tem culpa, não tem responsabilidade, assim, de dizer assim, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e por isso que meu filho é assim, né? Então, nesse sentido, não vai encontrar solução, vai agravar o problema, né? Então, precisa olhar para a situação verdadeira, olhar como observador bastante, aceitar que foi assim, porque o conflito que a criança vive lá dentro de susto, de medo, provavelmente está relacionado com alguma situação externa que o casal está vivendo. Pode ser desemprego, pode ser briga de casal, pode ser disputa. Por exemplo, um casal que está separado e cada um vive num lugar diferente. Então a criança já pode estar vivendo situações de medo, porque depois de nascer ela não vai encontrar uma segurança. Então tem muitas situações que podem estar por trás disso, né? Então a mãe, o pai, ou a avó, aquela pessoa que quer buscar a causa desse autismo, ou da bipolaridade, ou do TDAH, ou da hiperatividade, ela precisa olhar, precisa procurar ajuda, mas ajuda especializada, né? Não acalmar os sintomas, precisa olhar para todas as causas. E tem alguns casos que precisa tomar alguma medicação, sim, para enquanto está tratando, porque a criança mesma pode se agredir. E a pessoa, depois de adulta, também pode causar se suicidar, porque tem muitos suicidas. A pessoa consegue conviver com isso muitos anos, mas depois chega numa idade na adolescência, por exemplo, é muito comum um autista não conseguir sobreviver, mesmo sendo medicado, porque na hora que entra na caverna, a gente fala, a hora que a pessoa se encolhe, que a pessoa entra no próprio mundo, ela sente que ela não dá conta de viver com isso, e ela entra numa dor tão profunda que ela procura uma solução. E muitas vezes a solução é o suicídio ou a vontade de acabar com a dor, né? Semana passada eu convidei uma colega, uma terapeuta, que falou sobre a dor da alma, sobre conflito existencial. A psicóloga Regiane Bianchini, está gravada aqui no meu Instagram, também no YouTube, né? Então ela falou bastante sobre isso. A gente não falou que isso é causa de autismo, que é um autismo não tratado, mas está tudo correlacionado, né? A pessoa que não é visto, que quando ela é criança, ela fica na própria caverna, quando ela chega lá para os 40, 50 anos na menopausa, mulheres principalmente, ela vai ter os sintomas da menopausa muito fortes, ela vai ter depressão, vai ter muita ansiedade, ela não vai conseguir conviver com o mundo que ela está. Ela vai entrar em relacionamentos abusivos ou relacionamentos que nunca dão certo. Então a pessoa vai ter uma vida assim, bipolar mesmo, ela vai ter muita dificuldade de se adaptar, né? Então, porque ela não está, ela está sempre fugindo do próprio problema. E mesmo assim, por exemplo, se a pessoa está na vida adulta hoje, que é muito comum, porque, por exemplo, no meu tempo, ninguém sabia que existia autismo, que precisava ser tratado, não existia terapia própria também, né? E muitas pessoas que estão com mais de 30, 40 anos que têm hiperatividade e ainda estão tomando medicação. Ainda é tempo de tratar e aceitar quando vem as crises. Aceitar porque, por exemplo, se vem uma crise nova, o que essa crise veio me mostrar hoje? Por que eu tive essa crise, né? E às vezes a pessoa precisa semanas de silêncio, ficar mesmo na caverna dela um pouco e olhar o que essa crise quis mostrar. E aceitar que ela é assim, enquanto ela está brigando, enquanto ela está tomando medicação para
para tirar os sintomas, ela não vai conseguir fazer que isso torne mais leve com o tempo. Oi, Luiz. Vocês que estão assistindo também, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam aqui, tá? Senão eu fico falando sozinha, esqueço de... Eu vejo que vocês estão aí, mas vocês podem comentar, tá? Porque a troca é que faz enriquecer mais, né? Então, os pais, né, que percebem quando tem uma criança, a avó, por exemplo, normalmente quem percebe mais essas coisas são as avós, são as pessoas mais adultas. Só que quando os pais não querem, né, não tem o que fazer, né? Então, isso mesmo, colega. Às vezes é difícil aceitar as crises. É muito difícil. Só que é assim, a gente pode escolher entre o difícil de aceitar ou o difícil de conviver com isso, agravando sempre mais, né? Então, são encruzilhadas que a gente se encontra, né? Então, se eu tenho dificuldade de aceitar minhas próprias crises e eu fico brigando com isso, qual é a minha próxima crise? Ela vai ser mais grave, porque isso a Germânica também explica muito certinho, né? Se eu tenho uma crise hoje e eu simplesmente ignoro que ela existiu e deixo tudo passar e desconto nos outros, porque quando eu tenho crise eu fico com raiva de todo mundo, né? Isso que é o normal, né? Quando eu sou uma autista agressiva. Agora, quando eu sou uma autista que fica se encolhendo no próprio mundo, eu fico com raiva de mim mesma, né? Então, são duas situações um pouco diferentes, mas que se misturam bastante, né? E se eu deixo isso passar, a próxima crise, pode ser que vai demorar uma semana, pode ser que vai demorar um mês, ela vai vir mais grave, ela vai vir mais forte, porque a biologia é assim, se você não cura hoje, amanhã ela vai vir mais forte, porque ela quer te tirar disso, né? A crise sempre vem para te tirar de uma situação difícil. E se você não olha, ela vai vir mais forte, porque o corpo entende que não entendeu, que você não entendeu a mensagem, então você não está olhando ainda. Então vai agravar. Isso não é para te castigar, isso é para você realmente parar de sofrer, para você sair da situação, né? Só que quando a pessoa está em crise, quando eu estou em crise, é difícil a gente raciocinar assim, né? Uma coisa assim que falam bastante, por exemplo, tenho muitos especialistas em pensamento positivo. O pensamento positivo, ele funciona muito. Oi, Wanda, oi, Lilian. Oi, Camila. Obrigada, você está chegando agora. Então, o pensamento positivo, ele funciona muito quando você está bem. Agora, quando você está em crise, quando está no auge do teu autismo, o pensamento positivo te faz ficar com mais raiva de você mesma, né? Porque daí você entra em culpa. Então, para nós da Germânica, a gente fala que o pensamento positivo não funciona porque ele não é o pensamento, é toda a percepção positiva que eu preciso ter, né? Porque na hora da crise mesmo, o pensamento não consegue mais me ajudar. Porque quem tem crise de bipolaridade, de hiperatividade, todo esse tipo de crises que a gente tem, nós mulheres somos campeãs disso. Quem tem crises sabe muito bem que o pensamento positivo, nesses dias, ele só te faz sofrer mais, né? Oi, Maria Luísa. Então, uma das coisas que o Dr. Hammer conseguiu comprovar, né? Como que nosso cérebro funciona, né? O hemisfério masculino, que é o lado direito do cérebro, ele é responsável pela depressão. Aí, por exemplo, se eu tenho um foco ativo no lado direito, que é o hemisfério masculino, é o sentido da depressão, que é eu me sentir desmotivada, eu tenho um foco ali, meu cérebro está em hiperatividade, e às vezes ele se acalma, entra em fase de cura. Aí no mesmo tempo, ao lado esquerdo acontece uma outra situação, por exemplo, de raiva territorial, né, de briga, de alguma situação que desperta uma raiva dentro de mim. Daí atinge o lado esquerdo, que é o lado feminino, e os dois lados ao mesmo tempo, um em atividade e o outro querendo buscar a calma, aí vira o lado esquerdo é o lado feminino, que é o responsável pela mania. Então, a pessoa que tem a crise de autismo e fica se achando a Mulher Maravilha e consegue fazer tudo, a pessoa consegue dar conta, é uma pessoa que gosta assim, de aparecer em todas as situações, chega em qualquer lugar e quer ser muito vista, ela pode estar na síndrome com conflito ativo do lado esquerdo, que é o hemisfério feminino, né? Então, ele é responsável pelo sentimento
de sentir-se motivado, energizado. Só que daí se eu tenho um dia o lado masculino muito ativo, que é o da depressão, e no mesmo dia eu tenho o lado esquerdo também ativado, que é o da motivação, excesso de energia, eu viro bipolar. Então isso tem uma explicação biológica, o nosso cérebro está em conflito. De repente, quem tem isso, nós mulheres, a gente tem muito isso, né? Tem pessoas que são mais fortes, outras menos, né? Mas assim, a gente se sente bipolar. De repente você tá com toda a euforia, tudo, você dá conta de tudo. E de repente você entra na caverna, você se sente incapaz de tudo. Então o lado masculino que entrou em ação, que é o responsável pela depressão, ele tomou mais força. Então você precisa aceitar como é. É a primeira jeito de você resolver essa situação, de você conseguir se tranquilizar, porque isso vem de dentro, da tua própria percepção. Se tranquilizar, ninguém de fora consegue. Pode usar óleos essenciais, pode fazer meditação. Tudo isso vai ajudar a mudar a nossa percepção. Só que aquilo que eu acredito, aquilo que realmente eu assumo como eu sendo responsável, que vai fazer toda a diferença quando na vida adulta eu tenho essas crises de coisas não curadas na minha infância, né? Então esse autismo, essa bipolaridade que são, por exemplo, na infância é diagnosticado como autismo, ou TDAH, ou coisas assim. Já na vida adulta falam mais que é depressão, ansiedade, conflitos existenciais, bipolaridade, todos esses outros nomes que a medicina convencional inventou para definir. Mas as causas geralmente são as mesmas, são dores lá do bebezinho que não foram curadas, que não foram resolvidas. E eu posso olhar para isso na vida adulta ainda assim, né? Sempre é tempo da gente olhar para isso quando eu percebo. E é muito mais leve realmente enfrentar as crises e aceitar as crises do que viver com elas, porque viver com depressão, por exemplo, o futuro da pessoa que não olha é a depressão com medicação e ainda assim não consegue conviver com isso, né? E também, ou a pessoa ter o excesso de energia, aí a pessoa fica com muita ansiedade, mas a pessoa nunca fica totalmente depressiva ou totalmente ansiosa. Ela vai ficar sempre oscilando. E isso é um sinal de que o teu cérebro direito e esquerdo estão criando células, estão em conflito entre si mesmas, por causa de situações de raiva e situações de susto e de medo, né? Por exemplo, a constelação do autismo, que nós chamamos de constelação pela germânica, né? É o conflito de susto e de medo e conflito de raiva por território, né? Então são esses dois conflitos que estão no fundo, né? E a forma de tratar isso, por exemplo, se eu sou adulta, eu posso encontrar muitas formas de tratar. A minha forma de tratar é estar aqui estudando a medicina germânica e me estudando o meu funcionamento e assumindo o meu lugar no mundo, né? Porque tem muito a ver com assumir o propósito da gente. Porque a pessoa que está em conflito existencial por não saber por que ela existe, ela está no conflito de raiva por território. É um jeito de... Por que a pessoa não entende por que ela existe? É porque ela não encontra seu próprio espaço, ela não está encontrando seu lugar no mundo. Então, viver aquilo que você quer viver é a melhor forma de você se curar do teu TDAH, do teu autismo ou da tua bipolaridade. E sempre tem uma solução, sempre tem um caminho, né? Então, agradeço vocês que estiveram aqui e também quem vai assistir depois. Talvez eu não consiga colocar no YouTube ainda, porque de vez em quando o Instagram faz isso. Quando está atualizando, não deixa baixar, né? Então, mas assim que eu conseguir baixar de novo, eu vou passar para o YouTube também. Muito obrigada. Até terça-feira, que vai ser a próxima. E quem tiver... Oi, Catarina, você ficou até o final. Que bom, obrigada que você conseguiu também, né? Então, quem tiver sugestões, eu tenho algumas anotadas aqui para falar. Por exemplo, eu tinha anotado o TDAH, mas é muito semelhante, então vou deixar para daqui a uns tempo mais tarde, né? E alguém pediu também falar sobre má formação do cérebro. Também tem a ver com coisas parecidas, né? Mas tem a ver com nossa biologia, com situações, às vezes são físicas mesmo, não são biológicas, né? Pode ser má formação por falta de algum nutriente, né? Então também não vou falar ainda sobre isso, né?
Obrigada. Até terça-feira eu vou falar sobre a germânica de novo. Aí, domingo de noite, a Ângela vai estar aqui comigo no Instagram falando também sobre assuntos parecidos, né? Ultimamente os assuntos giram sempre em torno dos conflitos pessoais das mulheres e da gente se achar no mundo, né? Então o tema da Ângela vai ter tudo a ver com o tema de hoje. Obrigadão, tá?